Começa mais uma edição do Momento Político, terça-feira, 7 de dezembro. Moro critica governo Bolsonaro como muito ruim. Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção, diz Bolsonaro. Durante entrevista a uma rádio, o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Sérgio Moro, criticou a atual gestão do Planalto e disse que o governo é muito ruim. O repórter Felipe Cardoso vai falar sobre a provocação de Moro a Bolsonaro. Olá, Felipe. Essa é uma resposta de Moro aos recentes ataques do presidente? Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. É isso mesmo, Raquel. O que temos hoje aí é o desdobramento, de mais uma série de acusações entre os integrantes da corrida à presidência da República no ano que vem. Isso porque, Raquel, na semana passada nós já falamos sobre os ataques feitos tanto pelo presidente Jair Bolsonaro quanto pelo seu filho, Flávio Bolsonaro, ao ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, um dos principais nomes aí para as eleições do ano que vem. Porém, hoje, Raquel, chegou a vez de Moro rebater essas acusações. Em entrevista na manhã desta terça-feira, à Nova FM, o ex-ministro disse que o governo de Jair Bolsonaro é muito ruim. Vamos ver o que ele disse na íntegra, abre aspas. Não quero ser ofensivo com ninguém, mas esse governo é muito ruim. É muito fácil se reeleger, você está com a máquina na mão. Se você faz um governo minimamente bom, você consegue sim se reeleger. O presidente está com medo, por isso quer ficar desviando o foco das pessoas. Fecha aspas. Moro disse isso em razão de, como eu coloquei, dos pronunciamentos feitos pelo presidente e pelo seu filho lá na filiação ao PL, coisa que a gente já trouxe aqui, e também por uma declaração de Bolsonaro ontem, onde o presidente disse que o ex-ministro não aguentaria 10 segundos de debate. Bom, provavelmente, Raquel, é uma cena que tende a se repetir cada vez mais, de maneira mais recorrente, Haja vista aí o pleito que se aproxima em outubro do ano que vem. Volto com você no estúdio. Obrigada, Felipe. O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem como saber se há corrupção na sua gestão. A declaração foi feita durante atendimento à imprensa no cercadinho do Palácio da Alvorada. Vamos acompanhar agora uma análise política do advogado especialista em direito eleitoral e direito processual, Paulo Goiás. O presidente Jair Bolsonaro, nessa segunda-feira, dia 6, ao receber um pendrive de um dos seus apoiadores com uma suposta denúncia de corrupção, afirmou claramente que não posso dizer que no meu governo não tem corrupção. E a seguir completou, porque a gente não sabe o que acontece muitas vezes. E afirmou, se tiver algum problema no meu governo, a gente vai investigar. A grande mídia e a oposição, a grande mídia, principalmente aquela que deixou de receber verba pública do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, aproveitou e deu destaque nacional em todos os órgãos indistintamente, dizendo que o presidente da República tinha mudado de postura em relação à corrupção, que ele agora admitia que pode ter corrupção no seu governo. Ora, gente, vamos ser práticos. Como é que um presidente da República vai saber o que acontece nos 5.300 municípios do país, nos 27 unidades da federação, em relação a mais de 20 mil cargos comissionados e a mais de 300 mil funcionários públicos federais? O presidente apenas afirmou que pode ser que tenha corrupção, se tiver nós vamos apurar e vamos punir. E aí eu parei para pensar e fui buscar e fiz uma grande pesquisa. Não há uma denúncia concreta sobre fato de corrupção que envolve o presidente Jair Bolsonaro. Existem algumas informações sobre eventuais atos praticados por algum agente do governo, mas isso é insignificante em relação ao que nós víamos até 2018, onde a corrupção imperava no país e, principalmente, houve aquilo que eu chamo de grande mudança. Se nós pararmos e voltarmos na linha do tempo, até a denúncia do Mensalão, todo político que era envolvido em corrupção, ele renunciava ou era cassado. E isso você ia tirando aqueles principais corruptos do cenário. No entanto, a partir do Mensalão até o governo Jair Bolsonaro,
passou-se a usar o velho esquema de jogar para baixo do tapete toda a sujeira. Você conhece algum deputado, algum senador que foi caçado por corrupção desde o mensalão para cá? Eu não conheço nenhum. Você conhece? Agora vamos ser práticos. A corrupção é um mal que assola o ser humano como um todo. E este está dentro de nós. Vamos pegar o sistema legal. Você conhece algum eleitor que pediu dinheiro para votar em algum candidato que tenha sido preso ou punido? Não existe. Existe candidato punido, mas eleitor punido não existe. Aí está o erro do sistema. Tem que se punir quem está na base recebendo também. Não pode punir só quem está oferecendo. E este é o grande erro do sistema. O sistema penal brasileiro é completamente ineficaz para combater a corrupção. Já a ação de improbidade administrativa é um instrumento que tem conseguido algumas vitórias no sentido de devolução de créditos e principalmente no sentido de tornar inelegível aqueles que eventualmente praticaram ato de corrupção. É verdade que boa parte do Ministério Público, principalmente nos municípios e nos estados, tem distorcido esse instrumento da ação de improbidade administrativa. Mas acreditamos que tudo tem o seu tempo e tudo será resolvido. Agora, nós temos que começar também a olhar para a corrupção nos municípios e nos estados. Eu tenho experiência jurídica e posso afirmar que o principal foco de corrupção está no município, aonde prefeitos, secretários, vereadores chegam a receber 50% de retorno dos gastos que são feitos para o município, para os seus bolsos. E a impunidade gera por quê? Nos municípios, às vezes, tem um juiz que atende milhares de ação, que leva até 2 anos para dar um despacho, para liberar um alvará num inventário, para pagar imposto. Imagina para julgar um processo de corrupção. Nós temos que mudar o Brasil e nós temos que principalmente mudarmos a nós mesmos no sentido de evitar corrupção, denunciar corrupção, caçar e prender os corruptos. É assim que eu penso. Obrigada pela análise. São essas as notícias de hoje. O Momento Político volta amanhã. Até lá.